Boa noite, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de estar trazendo um parecer das Escrituras a respeito dos 144.000 de Apocalipse, verso 7. Há muitas posições em relação a este assunto. A teologia, com suas diversas opções, ela vai propor inúmeras interpretações. Só que será que o texto bíblico ele é tão enigmático, de modo que ele vem abrir margem para tantas interpretações distintas? Ou o texto bíblico é muito claro? Bom, vamos estar lendo o texto bíblico e obtendo do próprio Deus a resposta dessas perguntas, tá bom? Apocalipse capítulo 7, verso 1 diz: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Olhando para o texto, o que a gente, até aqui, até o verso 8, o que a gente encontra? As Escrituras vai dizer uma visão que João teve a respeito de 4 anjos. Eles estão em pés nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aí ele tem uma visão de outro anjo. O verso 2 diz assim: Vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Ou seja, vem um anjo do nascente do sol, não os anjos que estavam, os 4 anjos que estavam retendo o vento, mas outro anjo, e esse anjo ele tem o selo de Deus. E ele vai lá e dá uma ordem aos os anjos que foi dado o poder de trazer julgamento à terra. No verso 3, esse anjo vai dizer: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, esses anjos que vão trazer o juízo sobre a terra, eles são impedidos de danificar o mar, as árvores, a terra, enquanto não se sela os servos de Deus. Depois que forem selados os servos de Deus, esses anjos que receberam de Deus o poder para efetuar juízo sobre a terra, esses anjos vão poder cumprir a vontade de Deus. O verso 4 diz: o número dos que foram selados foi revelado a João, que é 144.000. No verso 5 em diante, até o verso 8, vai dizer a origem desses 144.000. São 12.000 de cada uma das tribos de Israel. Uma coisa que a gente precisa observar antes de continuar é que esses que são selados, eles estão na terra. É muito claro, porque os anjos eles estão na terra, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, e eles são impedidos de trazer juízo sobre a terra, sobre o mar,
até que sejam selados esses 144 mil. Então, tanto os 144 mil, quanto os anjos, eles estão na terra. É um juízo que virá sobre a terra, e é um povo que vai receber um selo para continuar na terra, e quando os anjos trazerem o juízo, esses que carregam o selo, eles não vão ser atingidos pelo juízo. Aí a gente continua lendo o texto no verso 9, que diz assim: Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui, eu li até o verso 12. Aqui, João, depois dessas coisas, João ele vê novamente, né? Ele tem uma visão. E ele fala o que ele está vendo. Ele fala: eu vi uma multidão que ninguém podia contar. Essa multidão que João ele vê, ela não é das tribos de Israel somente. Fala que são de todas as nações, tribos, povos e línguas. Será que esses do verso 9 são os mesmos dos versos anteriores? Bom, uma forma clara de compreender é que os 144 mil são 12 mil de cada tribo. Então são todos judeus. São todos israelitas. Esses outros do verso 9, eles não são só israelitas. Eles não têm origem nas 12 tribos de Israel. Eles são povos de todas as nações, tribos e línguas. Então não é só um povo judeu. Outra forma de distinguir os dois grupos é aonde eles estão. Aqui vai dizer que eles estão diante do Cordeiro. E vai descrever o local, tudo aquilo que a gente encontra no capítulo 5. No capítulo 5, deixa eu ver... Não, no capítulo 4, perdão. No capítulo 4 de Apocalipse, o que a gente encontra? O que está escrito? Ó? Versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E este que se acha sentado é semelhante, no aspecto, a pedras de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto, a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e sentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Opa! O que diz no capítulo 7, quando fala a respeito das nações, dos povos inumeráveis de diversas nações, que eles estão no mesmo lugar que estão os anciões. A gente continua lendo. Do trono saem relâmpagos, verso 5, do capítulo 4 de Apocalipse. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um conquimar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de óleo por diante e por detrás. Opa! Esses 4 seres também são descritos no local que aquela multidão de todos os povos, línguas e nações, uma multidão incontável, está. E aqui está descrevendo o céu. Verso 7.
O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como o de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por detrás. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O capítulo 5 de Apocalipse vai falar a respeito do selo, do livro selado, e João ele chora porque ninguém foi achado digno de abrir de tomar esse livro e abrir os seus 7 selos. Então aparece um cordeiro como que foi morto e é dito que ele é digno de abrir o selo. O verso, para não ficar extenso, eu vou ler o verso 5 do capítulo 5 de Apocalipse. Diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, quando eu leio o Apocalipse, a partir do verso 9, e a gente vai ler novamente, depois dessas coisas, depois daquela visão que João tem, que são 144 mil, ele tem uma nova visão. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Verso 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é inconfundível a descrição de Apocalipse dos 144 mil selados. Não tem como eu confundir, como algumas linhas de interpretação o fazem, eu querer dizer que esses 144 mil são os mesmos que João vai afirmar que são advindos de diversas nações, povos e línguas. Por quê? Na primeira descrição, a gente vê que são judeus, eles estão na terra, eles são selados na terra, os anjos que estão selando, o anjo que vai selar ele fala nós, né, no plural, então dá a entender que não é somente um anjo que vai fazer vai efetuar esse serviço de selar, mas eles são selados na terra. Depois que eles são selados, na continuação de Apocalipse, os juízos de Deus vão atingir toda a terra, exceto aqueles que foram selados. Ou seja, eles são selados por Deus para que os juízos de Deus, através dos seus anjos, e o anticristo também, a besta, todos esses juízos não atinjam esses selados. O outro grupo, a diferença, ele está no céu, diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, diante dos anjos, diante dos 4 seres viventes, diante dos 24 anciões que se assentam em 24 tronos. Então, eles estão em lugares diferentes. A segunda descrição, João ele vai lá e diz: é um povo inumerável.
A primeira descrição é um povo que ele sabe a quantidade, são 144 mil. Então, quem são 144 mil de Apocalipse? O texto ele é muito claro, não há como confundir. Os 144 mil de Apocalipse, Apocalipse 7,4 diz assim: então vi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. 2 pontos. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil.